muito bem-vindos a mais um episódio do nosso BíbliaCast! E já para ter a melhor experiência com a gente, se você tá pelo celular, clica na nossa carinha, a engrenagem vai aparecer aqui em cima, ou pelo computador, a engrenagem está aqui abaixo. Já seleciona a parte de imagem e imagem de alta qualidade para ter uma melhor experiência conosco. E hoje é dia de Êxodo 14 ao 18. Agora é a hora que eles vão sair do Egito, né? Já foi todas as 10 pragas lançadas ali no Egito. E agora eles estão saindo, né? Pegaram tudo ali. Os primeiros passos deles ali, né? Eles já pegaram tudo ali do povo do Egito, né? Pediram joia, prata, roupa, tudo e vambora. E vambora, né? E vambora. E vambora. Então, vambora também. Então a gente vai começar agora a nossa leitura e no final da leitura a gente faz a nossa análise sobre tudo que foi lido, tá? Então fica com a gente até o final, viu? Êxodo 14, a perseguição dos egípcios. Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem perto do Pi-Hairote, entre Migdol e o mar. Acampem à beira-mar, defronte de Baal-Zefon. O faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos, cercados pelo deserto. Então endurecerei o coração do faraó e ele os perseguirá. Todavia eu serei glorificado por meio do faraó e de todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E assim fizeram os israelitas. Contaram ao rei do Egito que o povo havia fugido. Então o faraó e os seus conselheiros mudaram de ideia e disseram: o que foi que fizemos? Deixamos os israelitas sair e perdemos os nossos escravos. Então o faraó mandou aprontar a sua carruagem e levou consigo o seu exército. Levou todos os carros de guerra do Egito, inclusive 600 dos melhores desses carros, cada um com um oficial no comando. O Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas, que marchavam triunfantemente. Os egípcios, com todos os cavalos e carros de guerra do faraó, os cavaleiros e a infantaria saíram em perseguição aos israelitas e os alcançaram quando estavam acampados à beira-mar, perto de Pi-Hairote, defronte ao Baal-Zefon. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles e, aterrorizados, clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que vocês nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já tínhamos dito a você no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios, antes de ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento do Senhor que trará a vocês hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês. Tão somente acalmem-se. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Erga sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios e eles o perseguirão, e serei glorificado com a derrota do faraó e de todo o seu exército, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado com a derrota do faraó, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. A seguir, o anjo de Deus que ia à frente dos exércitos de Israel retirou-se, colocando-se atrás deles. A coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs atrás, entre os egípcios e os israelitas. A nuvem trouxe trevas para um e luz para o outro, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca, com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite.
As águas se dividiram e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Os egípcios os perseguiram e todos os cavalos, carros de guerra e cavaleiros do Faraó foram atrás deles até o meio do mar. No fim da madrugada, do alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor viu o exército dos egípcios e o pôs em confusão. Fez que as rodas dos seus carros começassem a soltar-se, de forma que tinham dificuldade em conduzi-los. E os egípcios gritaram: Vamos fugir dos israelitas! O Senhor está lutando por eles contra o Egito. Mas o Senhor disse a Moisés: Estenda a mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e ao raiar do dia, o mar voltou ao seu lugar. Quando os egípcios estavam fugindo, foram de encontro às águas, e o Senhor os lançou ao mar. As águas voltaram e encobriram os seus carros de guerra e os seus cavaleiros. Todo o exército do Faraó, que havia perseguido os israelitas mar adentro, ninguém sobreviveu. Mas os israelitas atravessaram o mar pisando em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Naquele dia, o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios, e os israelitas viram os egípcios mortos na praia. Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, temeu o Senhor e pôs nele a sua confiança, como também em Moisés, seu servo. Capítulo 15. Então Moisés e os israelitas cantaram este hino ao Senhor. Cantarei ao Senhor, porque ele venceu maravilhosamente, lançou nas profundezas do mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e a minha canção. Ele é a minha salvação. Ele é o meu Deus. Por isso cantarei louvores a ele. Ele é Deus de meu Pai. Por isso eu o exaltarei. O Senhor é guerreiro. O seu nome é Senhor. Lançou no fundo do mar os carros de guerra do Faraó e seu exército. Os seus melhores oficiais morreram afogados no Mar Vermelho. Águas profundas os cobriram, desceram direto para o fundo como uma pedra. Senhor, a sua mão direita é majestosa em poder. Senhor, a sua mão direita despedaçou o inimigo. Na grandeza da sua majestade, derrubou os que se levantaram contra o Senhor. Enviou o seu furor, que consumiu os seus inimigos como o fogo consome a palha. Com um sopro das suas narinas, as águas se amontoaram. As águas turbulentas ficaram firmes como duas paredes, e as águas profundas se solidificaram no coração do mar. O inimigo dizia: Vou perseguir e alcançá-los, e repartirei os bens que conseguir tomar. Com a espada o destruirei. Mas o Senhor enviou o seu sopro, e o mar os encobriu. Afundaram como chumbo nas águas profundas. Quem entre os deuses é semelhante ao Senhor? Quem é como o Senhor? Quem é majestoso em santidade? Quem é terrível em feitos gloriosos? Quem realiza maravilhas como o Senhor? O Senhor estendeu a sua mão direita e a terra os engoliu. Por causa do seu amor, guiou o povo que libertou. Com o seu poder, conduziu o seu povo ao lugar santo que escolheu para morar. Os povos souberam o que aconteceu e tremeram. A angústia apoderou-se do povo da Filístia. Os comandantes de Edom estão aflitos. Os poderosos de Moabe tremem. O povo de Canaã esmurece. Estão dominados de terror e medo pela força do seu braço. E estão paralisados como pedras até que passe o seu povo, ó Senhor, até que passe o povo que o Senhor comprou. O Senhor fará com que o seu povo entre e seja plantado no monte do seu santo nome. Sim, o seu povo morrerá no lugar que o Senhor preparou, no seu lar, no santuário que o Senhor mesmo construiu. O Senhor reinará para todo sempre. Quando os cavalos, os cavaleiros e os carros de guerra do Faraó entraram no mar, o Senhor lançou sobre eles as paredes de água, mas os israelitas atravessaram o mar pisando em terra seca. Então Miriam,
o profetista, irmã de Arão, tomou um tamborim e começou a dançar, acompanhada pelas mulheres. Foi esta a canção de Miriam. Cantem ao Senhor, porque ele triunfou maravilhosamente. Precipitou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Depois Moisés conduziu os israelitas desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Ali andaram 3 dias sem achar água. Finalmente chegaram a Mara e acharam água, mas não puderam bebê-la porque era amarga. Por isso aquele lugar chamou-se Mara. Então o povo começou a murmurar contra Moisés, dizendo: O que beberemos? Moisés clamou ao Senhor, e este lhe mostrou um arbusto. E Moisés o lançou na água, e a água se tornou boa. Em Mara, o Senhor lhes deu leis e uma ordem, e os colocou à prova, dizendo: Se vocês derem atenção à voz do Senhor, seu Deus, se fizerem o que for correto aos seus olhos, e se guardarem os seus mandamentos e obedecerem todos os seus estatutos, não deixarei que vocês sofram nenhuma das doenças que trouxe sobre os egípcios. Eu sou o Senhor que os cura. Depois os israelitas foram embora dali e chegaram a Elim, onde acamparam. Nesse lugar havia 12 fontes de água e 70 palmeiras. Êxodo 16. O maná e as codornizes. Toda a comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, que fica entre Elim e o Sinai. Foi no 15º dia do segundo mês, depois que saíram do Egito, no deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão. Disseram-lhes os israelitas: Quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nos sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade, mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda esta multidão. Disse, porém, o Senhor a Moisés: Eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso, os porei à prova para ver se seguem ou não as minhas instruções. No 6º dia trarão para ser preparado o dobro do que recolhem nos outros dias. Assim, Moisés e Arão disseram a todos os israelitas: Ao entardecer, vocês saberão que foi o Senhor quem os tirou do Egito. E amanhã cedo verão a glória do Senhor, porque o Senhor ouviu a queixa de vocês contra ele. Quem somos nós para que vocês reclamem a nós? Disse ainda Moisés: O Senhor dará a vocês carne para comer ao entardecer e pão à vontade pela manhã, porque ele ouviu as suas queixas contra ele. Quem somos nós? Vocês não estão reclamando de nós, mas do Senhor. Disse Moisés a Arão: Diga a toda a comunidade de Israel que se apresente ao Senhor, pois ele ouviu as suas queixas. Enquanto Arão falava a toda a comunidade, todos olharam em direção ao deserto e a glória do Senhor apareceu na nuvem. E o Senhor disse a Moisés: Ouvi as queixas dos israelitas. Responda-lhes que ao pôr do sol vocês comerão carne e ao amanhecer se fartarão de pão. Assim saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. No final da tarde apareceram codornizes que cobriram o lugar onde estavam acampados. Ao amanhecer, havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Depois que o orvalho secou, flocos finos, semelhantes à geada, estavam sobre a superfície do deserto. Quando os israelitas viram aquilo, começaram a perguntar uns aos outros: Que é isso? Pois não sabiam do que se tratava. Disse-lhes Moisés: Este é o pão que o Senhor deu a vocês para comer. Assim ordenou o Senhor: cada chefe de família recolha quanto precisar, um jarro para cada pessoa da sua tenda. Os israelitas fizeram como lhes fora dito. Alguns recolheram mais, outros menos. Quando mediram com o jarro, quem tinha recolhido muito não teve demais, e não faltou a quem tinha recolhido pouco. Cada um recolheu quanto precisava. Ninguém deve guardar nada para a manhã seguinte, ordenou-lhes Moisés.
Todavia, alguns deles não deram atenção a Moisés e guardaram um pouco até a manhã seguinte. Mas aquilo criou bicho e começou a cheirar mal. Por isso Moisés irou-se contra eles. Cada manhã todos recolhiam quanto precisavam, pois quando o sol esquentava, aquilo se derretia. No sexto dia, recolheram o dobro, 2 jarros para cada pessoa, e os líderes da comunidade foram contar isso a Moisés, que lhes explicou: Foi isto que o Senhor ordenou. Amanhã será dia de descanso, sábado consagrado ao Senhor. Assem e cozinhem o que quiserem. Guardem o que sobrar até a manhã seguinte. E eles o guardaram até a manhã seguinte, como Moisés tinha ordenado, e não cheirou mal, nem criou bicho. Comam-no hoje, disse Moisés, pois hoje é sábado do Senhor. Vocês hoje não o encontrarão no terreno. Durante 6 dias vocês podem recolhê-lo, mas no sétimo dia, o sábado, nada acharão. Apesar disso, alguns deles saíram no sétimo dia para recolhê-lo, mas não encontraram nada. Então o Senhor disse a Moisés: Até quando vocês se recusarão a obedecer aos meus mandamentos e às minhas instruções? Vejam que o Senhor deu o sábado a vocês. Por isso, no sexto dia, ele lhes envia pão para 2 dias. No sétimo dia, fiquem todos onde estiverem. Ninguém deve sair. Então, o povo descansou no sétimo dia. O povo de Israel chamou maná aquele pão. Era branco como semente de coentro e tinha gosto de bolo de mel. Disse Moisés: O Senhor ordenou a vocês que recolham um jarro de maná e que o guardem para as futuras gerações, para que vejam o pão que lhes dei no deserto, quando os tirei do Egito. Então Moisés disse a Arão: Ponha numa vasilha a medida de um jarro de maná e coloque-a diante do Senhor, para que seja conservado para as futuras gerações. Em obediência ao que o Senhor tinha ordenado a Moisés, Arão colocou o maná junto às tábuas da aliança, para ali ser guardado. Os israelitas comeram maná durante 40 anos, até chegarem a uma terra habitável. Comeram maná até chegarem às fronteiras de Canaã. O jarro é a 10ª parte de uma arroba. Capítulo 17. Toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, andando de um lugar para o outro, conforme o Senhor mandava. Acamparam em Refidim, onde não havia água para beber. Por isso, o povo queixou-se a Moisés, exigindo: Dê-nos água para beber. Moisés respondeu-lhes: por que estão brigando comigo? Por que estão provocando o Senhor? Mas o povo estava com sede e continuou murmurando a Moisés: Por que você nos tirou do Egito para matar de sede a nós, aos nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor: O que farei com esse povo? Estão a ponto de me apedrejar. O Senhor respondeu-lhe: Vá à frente do povo e leve com você alguns líderes de Israel. Tenha na mão a vara que você usou para golpear as águas do rio Nilo. Eu estarei à sua espera sobre a rocha do monte Horebe. Bata com a vara na rocha, e dela sairá água, e o povo terá água para beber. Moisés fez isso diante dos líderes de Israel. Moisés chamou aquele lugar de Massá e Meribá, porque ali os israelitas clamaram e puseram o Senhor à prova ao dizer: o Senhor está conosco ou não? Então Israel foi atacado pelas forças de Amaleque em Refidim. Moisés deu estas ordens a Josué: Escolha alguns homens e lute contra os amalequitas. Amanhã ficarei no alto do monte segurando a vara de Deus. Josué fez o que Moisés mandou e lutou contra os amalequitas. Moisés, Arão e Hur subiram até o alto do monte. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, baixava o braço, os amalequitas venciam. Quando Moisés sentiu o peso das mãos, pegaram uma pedra e puseram por baixo dele, e Moisés ficou sentado nela. Arão e Hur ficaram sustentando as mãos dele, um de cada lado, de modo a permanecerem firmes até o pôr do sol.
e Josué derrotou o exército de Amaleque ao fio da espada. Depois o Senhor disse a Moisés: escreva isso num rolo para que seja lembrado e repita-o a Josué, porque vou acabar com a fama de Amaleque para sempre debaixo do céu. Moisés construiu ali um altar e o chamou de O Senhor é a minha bandeira. E disse: O Senhor jurou que guerreará contra os amalequitas de geração em geração. Êxodo 18. A visita de Jetro. Jetro, sacerdote de Midião e sogro de Moisés, soube de tudo que Deus tinha feito por Moisés e pelo povo de Israel, como o Senhor havia tirado Israel do Egito. Moisés tinha mandado Zípora, sua mulher, para a casa de seu sogro, Jetro, que a recebeu com os seus 2 filhos. Um deles chamava-se Gerson, pois Moisés dissera: tornei-me imigrante em terra estrangeira. E o outro chamava-se Eliezer, pois dissera: o Deus de meu pai foi o meu ajudador, livrou-me da espada do faraó. Jetro, sogro de Moisés, veio com os filhos e a mulher de Moisés encontrá-lo no deserto, onde estava acampado, perto do monte de Deus. E Jetro mandou dizer-lhe: eu, seu sogro Jetro, estou indo encontrá-lo, e comigo vão sua mulher e seus 2 filhos. Então Moisés saiu ao encontro do sogro, curvou-se e beijou-o. Trocaram saudações e depois entraram na tenda. Então Moisés contou ao sogro tudo quanto o Senhor tinha feito ao faraó e aos egípcios por amor a Israel, e também todas as dificuldades que tinha enfrentado pelo caminho e como o Senhor os livrara. Jetro alegrou-se ao ouvir todas as coisas boas que o Senhor tinha feito a Israel, libertando-o das mãos dos egípcios. Disse ele: bendito seja o Senhor que libertou vocês das mãos dos egípcios e do faraó, que livrou o povo das mãos dos egípcios. Agora sei que o Senhor é maior do que todos os outros deuses, pois ele os superou exatamente naquilo de que vangloriavam. Então Jetro, sogro de Moisés, ofereceu um holocausto e sacrifício a Deus, e Arão veio com todas as autoridades de Israel para comerem com o sogro de Moisés na presença de Deus. No dia seguinte, Moisés assentou-se para julgar as questões do povo, e este permaneceu em pé diante dele desde a manhã até o cair da tarde. Quando seu sogro viu tudo o que ele estava fazendo pelo povo, disse: que é que você está fazendo? Porque só você se assenta para julgar, e todo este povo o espera em pé desde a manhã até o cair da tarde. Moisés lhe respondeu: o povo me procura para que eu consulte a Deus. Toda vez que alguém tem uma questão, esta é trazida e eu decido entre as partes e ensino-lhes os decretos e leis de Deus. Respondeu o sogro de Moisés: o que você está fazendo não é bom. Você e o seu povo ficarão esgotados, pois essa tarefa é pesada demais. Você não pode executá-la sozinha. Agora, ouça o meu conselho e que Deus esteja com você. Seja você o representante do povo diante de Deus e leve a Deus as suas questões. Oriente-os quanto aos decretos e leis, mostrando-lhes como devem viver e o que devem fazer. Mas escolha dentre todo o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos de ganho desonestos. Estabeleça-os como chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Eles estarão sempre à disposição do povo para julgar as questões. Trarão a você apenas as questões difíceis. As mais simples decidirão sozinhos. Isso tornará mais leve o seu fardo, porque eles o dividirão com você. Se você assim fizer, e se assim Deus ordenar, você será capaz de suportar as dificuldades e todo este povo voltará para casa satisfeito. Moisés aceitou o conselho do sogro e fez tudo como ele tinha sugerido. Escolheu homens capazes de todo o Israel e colocou-os como líderes do povo, chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Estes ficaram como juízes permanentes do povo. As questões difíceis levavam a Moisés, as mais simples
porém eles mesmos resolviam. Então Moisés e seu sogro se despediram e este voltou para sua terra. Muito bom. Muito bom! E assim finalizamos a saída do povo, né? Os israelitas lá da terra do Egito, das mãos do faraó. E vamos para a Vamos para a nossa nossa análise. Da análise, nossa análise. Hoje nosso a leitura foi. aprofundamento. Nosso aprofundamento, né? Hoje a leitura foi longa. Foi um pouquinho longa. Foi longa. Mas tivemos a passagem da tão famosa abertura do Mar Vermelho, né? Eu achei isso daí muito legal. Porque eu, como iniciante aqui de leitura bíblica, não tinha entendido direito qual era o sentido do Mar Vermelho, né? E o que Deus desejava com esse mar. E aqui na passagem no 14, né? Êxodo 14, que é quando eles atravessam o mar, dá para ver muito sobre essa parte de Deus realmente desejar mostrar quão glorioso ele era, né? O Porque poder dele, né? existia outros deuses lá e tudo mais. E se ele não derrotasse ainda o faraó, iria mostrar que, nossa, o Deus dos faraó é glorioso, é grande, abençoou. Por isso que Deus foi lá o quê? Endureceu o coração do faraó para o faraó juntar todo mundo e ir atrás dos israelitas, falando que eles tinham fugido. E olha só, eles não tinham fugido, né? O povo mesmo de dentro do Egito expulsou. E aí, tipo, no outro dia, tipo, o que aconteceu, né? Meu Deus do céu, né? O coração dele endurecido. E ele fala, né? O que a gente fez? Não é Libertamos os possível. escravos. Então ele vê também aqui fala, né, que o povo, Deus orienta Moisés para ir por um caminho estranho. Por quê? Porque ali tinha um canalzinho, né? O Mar Mediterrâneo liga ao Mar Vermelho. Então tinha um canal que eles poderiam passar do Egito indo para o deserto ali, Rapidão, né? que seria mais fácil. Só que daí eles vão descendo aonde o mar vai ficando largo, a entrada do mar vai ficando mais largo. Então ali, tipo, falou assim, eles estão perdidos, eles estão indo para o caminho contrário, não faz sentido o que eles estão fazendo. Então fala, daí ficam sabendo que eles estão indo pelo aquele caminho e falou assim, eles estão perdidos. Daí o faraó fala assim, o que a gente fez que a gente libertou esse povo? Vamos atrás dele, aproveita que eles estão perdidos, que eles estão sem rumo, né? Então vamos atrás dele. Só que, tipo assim, desde o começo isso já estava no plano de Deus, De Deus, né? né? Ele queria mesmo passar ali pelo lugar mais complicado, né? Então, tipo assim, ali o Mar Vermelho, né, onde ele passou, era realmente uma distância longa, não era tipo um trechinho, um riozinho. Que você passava, assim, ia molhar só daqui para baixo, né? Parece que ele Exatamente. era bem fundo. Bem fundo, bem largo. E Uhum. ali tem então a divisão, né, do mar. E aí é legal de ver, né, como Deus também se ira ali, né? Tipo, o que vocês estão clamando a mim, né? Olha o tanto de glória que eu já fiz, só se movam, né? É aquele assim, se mova em fé. Eu já te provei tudo como eu sou capaz, eu tô com vocês, a nuvem lá tá junto com vocês. O que mais que vocês querem, né? Vai adiante, Já né? tinha tido os 10 sinais lá no Egito, já tinha acontecido tudo aquilo, né? É igual você falou, teve pragas que aconteceram no Egito que só aconteciam para o povo do Egito, não acontecia para os israelitas. E mesmo assim eles ainda. E aí eu acho que faz a gente também refletir, né? Às vezes eu acho que Deus deve se irar também com a gente, né? Pelo amor de Deus, né, meus filhos? Eu já fiz tudo, olha o que eu faço. Vocês só precisam se mover em fé, né? Então, assim, essa parte dele se irar com Moisés, né? Por que você está clamando a mim? Faz a gente também refletir, às vezes, o que a gente está clamando a Deus, sendo que ele já deu tudo. E às vezes você fica assim, né? Tipo, nossa, tá faltando tal coisa, ou tá faltando não sei o que, né? Não, filho, só tá faltando você dar os passos, porque o chão ele já te deu, você só não tá enxergando, porque você não tá começando a caminhar. Então, assim, e essa parte também de desvio de rota faz também a gente refletir, né? Que às vezes o nosso caminho, você tava assim, tudo desenhado para acontecer de uma forma e não acontece nada do jeito que você queria. Só que Deus já tem tudo desenhado para você. Só precisa continuar mesmo caminhando em fé, indo, porque, cara, é Deus. É, É Deus, ele sabe de tudo, né? E ele sabe se precisa te desviar daquele caminho porque tá acontecendo alguma coisa igual eles ali.
foram para o caminho também mais difícil, porque se eles fossem por ali, ia dar de cara com a guerra e É eles já iam isso, abandonar. já ia Então, abandonar. Deus também sabe a sua coragem. Então, se às vezes está te livrando de algum caminho, é porque você não é tão corajoso, né? E o povo. E também para mostrar, né, o poder dele, o quão grandioso ele é. E o que eu. É igual você falou, no 15 você vê ali que eles atravessam o Mar Vermelho, eles vê todo Esse mover, esse né, de mover, Deus, esse acontecimento grandioso. E daí termina o capítulo 15 já reclamando. já reclamando de novo. Daí já começa o 16 ali, falando que eles estão com sede, que eles estão com fome, que pelo É. menos no Egito eles tinham panelas de carne, que eles tinham comida à vontade. Tipo, não tinha. Não, no início ali, né? Antes de atravessarem o Mar Vermelho, eles falam: pô, vocês me tiraram ali do Pra Egito por morrer falta aqui. de cova? Eu preferia ter morrido no Egito. Então, tipo, você já olha ali, já o povo. Às vezes assim, a gente vê tudo na nossa fuça e a gente não se move, né? Ali, antes de atravessar o mar, eles já tinham Reclamaram. tido essas 10 pragas, reclamaram. Depois que atravessaram o mar, viram todos os egípcios, o faraó, os carros do faraó, tudo sendo engolido pelo mar. Reclamaram. Aí ficam sem água, sem água, água, reclamam. Aí depois sem comida, reclamam. Fala, cara, eu acho que Deus amava muito esse povo mesmo. Que É, se fosse Deus, já tinha. Ah, tá doido. então, porque, tipo assim, igual eu vejo, você, exemplo, né? Ficar aqui, não sei, pelo visto eles não ficaram muito tempo, mas você ficar andando no deserto, vamos lá para mais um detalhe: tinha uma nuvem ainda É, que eles já eram sofriam protegidos do menos do que sol. qualquer outra pessoa que andaria no deserto. Mas tá, a pessoa ficar sem água, pô, é um problema, né? Ah, quero beber água, ou a gente não tem comida, tudo bem. Mas a atitude do povo aqui De reclamando. que é de reclamar. Eles poderiam ter procurado Moisés e falou: Moisés, a gente está com sede, o que que a Falar gente tem que fazer, pacificamente, né? né? É saber. Agora não, é nítido aqui na Que escritura que eles eles estão reclamavam, reclamando. eles falavam: ah, trouxe a gente pro deserto para morrer de sede, para morrer de fome, É, que parece aqueles. vida. Então, tipo assim, só para entender, quando as coisas não acontecem às vezes, ou quando a gente passa numa dificuldade, passa por alguma coisa, Saber como falar, saber como falar, você como se confiar, posicionar, né? então você confia e você age como uma pessoa que confia que Deus vai prover, não É, como uma pessoa revoltada que não acredita em Deus, que Deus é capaz de prover as coisas. exatamente. Tanto é que aqui Moisés e Arão mesmo fala, né? Vocês não estão reclamando para mim, vocês estão reclamando do Senhor, né? Não é? Então a gente também vigiar a forma como a gente reclama das coisas, né? Porque É muitas um vezes povo que Deus está murmura, te né? livrando, Deus está te ajudando e você está reclamando, né? E aí é doido. Mas E, depois. uma coisa que eu acho legal, né? Para você não ser uma pessoa que murmura, reclama o tempo inteiro, é fundamental a gente praticar a gratidão, sabe? Saber ser grato todo dia à noite. Eu acho que é um momento que a gente tem que tirar, nem que seja 5 10 minutos, mas para praticar a gratidão. Então, até se você tem conta para pagar, se você tá com o IPTU, o IPVA do carro, sei lá, atrasado, é porque você tem um carro, é porque você tem uma casa. Se você tem algum problema, você tá tendo esse problema porque você tem alguma coisa para ter esse problema, sabe? Você tem filho, você tem um marido, você tem o emprego. Então a gente, problemas, situações assim complicadas, todo mundo tem. É. Mas você não tem que focar no problema. E é aqui que a gente vê o pessoal, os israelitas, eles focavam no problema, eles não sabiam falar com Moisés, tipo assim, tem a dificuldade, todo mundo vai ter, mas saber como lidar com essa dificuldade, que é Senão, um problema pequeno seu se torna gigante de tanto foco. É aquele muito, né? Tudo que você foca expande, né? Então, se você exato. foca muito no problema que você tem ali, você E quando não você vai olhar o lado quer bom, né? e quando você quer achar um culpado por esse problema, ou quer julgar alguém por esse problema, que às vezes você acaba Sendo grosseiro sendo também, né? grosseiro e machucando as pessoas, até que você às vezes acaba machucando Deus por achar que ele não é É verdade. capaz de saber do seu problema, de cuidar do seu problema e saber que ele vai estar ali à frente, né?
Acho que é isso. Tanto é que foi desse jeito que eles falaram com Moisés e Arão, né? Tipo, vocês tiraram a gente lá do Egito pra morrer de sede aqui, né? E aí ele fala, vocês não estão me ofendendo, vocês estão ofendendo a Deus. Então, às vezes, você tá querendo culpar uma outra pessoa sendo rude com ela, né? Mas você tá acabando sendo rude com Deus, né? E ali a pessoa, ela fez... você prefere o que? Tá passando sede, sendo liberto ou sendo escravo, né? Às vezes a gente também olha muito do lugar onde a gente saiu com um olhar assim, tipo, nossa, naquele tempo era bom. Gente, se não tá mais. A gente costuma fazer muito isso com relacionamento também, né? Nossa, se tivesse dado certo, seria assim, seria assado. Mas não deu certo. Não, porque você Acabou, fica ponto. olhando. Esse si não existe. Exatamente. Por que então você fica olhando para aquele passado lá, tentando achar a parte boa? Tipo, a parte boa aqui deles. Aí eles podiam sentar ao redor do fogareiro ali, que tinha uma panela com carne. Tipo, ai, a parte boa dali. Mas eles estavam reclamando e clamando a Deus de tanto Pedindo, sofrimento que o faraó exato. estava fazendo. Porque a Isso gente não mesmo. pode esquecer, né? Que o faraó aumentou a carga de trabalho deles, não dava mais palha, mas eles tinham que continuar produzindo a mesma quantidade de tijolo. Só que daí, como eles estavam ali naquele momento daquele jeito, o que eles iam olhar daquela parte? Ah, nossa, naquele tempo lá eu tinha comida. Não Eu tava lembrado da tomando parte ruim, esporro. né? Não lembrado da parte ruim. Então a gente também tem que vigiar muito bem sobre quando a gente vai querer olhar a parte boa daquele outro lado, coloca na balança também a parte ruim, porque se você saiu daquele lugar, se não deu certo ali, tinha um lado ruim, porque é muito fácil também, né? Agora quando você tá vivendo algo já em uma outra estação, ficar comparando com a do passado e achando só as partes boas, né? Então, a gente tende a isso, né? Entende? É Só isso. as partes boas do que foi no passado e aqui do dia a dia de hoje, só os ruins. Então, olha com gratidão e praticar isso daí que você acabou de falar, de momento de gratidão todos os dias, olhar até mesmo o problema que você está passando com gratidão, porque você tem, se você tem uma conta para pagar é porque você tem uma casa, se você tem um problema com o marido é porque você tem um marido, vai mudar completamente como você vai lidar no seu dia a dia, né? Então, e parar de ofender Deus, né? Porque inconscientemente Você acaba você ofendendo. ofende Deus. Então, vigia, irmão! E legal aqui no capítulo 18, que eu achei bem bacana também, outra coisa, que daí Jetro aparece, né? O sogro de Moisés aparece novamente, e ele se alegra com as coisas que Moisés conta para ele, e ceia com eles, chama os líderes, né, também lá, alguns, cadê? E vieram os É, líderes de Jetro Israel faz para... um holocausto, né? Como gratidão a E ele Deus. era um midianita, então ele Não tinha essas práticas, não né? conhecia Deus como sendo esse Deus. Até ele mesmo fala, né? Ó, no versículo 11, ele fala: Agora sei que o Senhor é maior do que todos os deuses, pois livrou esse povo da mão dos egípcios. Só um parênteses para isso é que Jetro, por ser midianita, eles eram como se fossem os egípcios, tinham outros deuses. Naquela época, Deus não era conhecido por todo mundo, vamos dizer assim, cada um tinha o seu Deus. Então, vamos dizer assim, Jetro conhecia o Deus dele, midianita ali. Tanto é que quando teve lá o Baragundê ali com Moisés, Deus querendo matar Moisés por conta do filho que não foi circuncidado, era porque a mulher de Moisés era uma midianita, então não tinha esses costumes, né? Então, por isso que aqui, quando Moisés senta para contar toda a glória de Deus, Jetro se alegra e fala, né, sobre o poder de Deus, porque ele não conhecia. Então, às vezes, assim, a gente julga uma outra pessoa de cultuar outros deuses, alguma coisa, por ignorância até mesmo nossa, de nunca sentar com ela e contar sobre a bondade de Deus, sobre o tamanho de Deus. Então, assim, às vezes a pessoa ela tá seguindo outro caminho por falta de Isso. conhecimento do Deus que você carrega. Então, começa a ter esse momento de mesa, que foi um momento de mesa, né? Sim. É um momento de mesa para falar sobre Deus, né? Eu acho que isso é muito Contar, bacana. Moisés É, sentou para contar realmente as coisas que tinham acontecido. E o que e me aí ele se chama alegra, né? é, E o que me chama a atenção é aqui que o sogro de Moisés passa um ensinamento para ele. Então, isso que eu achei muito legal. Moisés, ele caminhava com Deus,
Ele tinha ali uma proximidade com Deus muito forte. Só que eu achei legal isso, que ele estava agindo de uma forma que para ele não via problema. Ele estava ali, é ele quem cuidava de todos os problemas dessas 600 mil pessoas, de 600 mil israelitas. E Jetro, o sogro de Moisés, viu aquilo e falou assim: tá Tá errado, doido, você isso vai tá errado, você vai se desgastar, você não vai aguentar, você tá todos os se dias, né? desgastando, tá desgastando O as pessoas povo. que ficam ali em pé para você julgar. Então eu achei muito legal. Como assim? Deus usa as pessoas, né? Ali Até quem era não é dele, né? até que não é dele e Jetro passou o ensinamento ali. Então, tipo assim, aquilo ali, Moisés não via como errado. Moisés falou: É desse jeito que eu esse o aprendi. jeito, é eu quem tenho tipo essa comunhão com Deus mais forte. O povo acredita em mim, então tem que ser eu. Então, tipo assim, eu acho que ali em nenhum momento ele viu o problema naquilo, né? Só Ele viu que como se ele Jetro, tivesse sido levantado por Deus e ele tinha que sim. fazer E alguma Jetro coisa. viu o problema daqui, tipo assim, ele falou daqui, sei lá, igual eles ficaram 40 anos, né? É. Jetro já viu, falou, daqui 6 meses, daqui um ano, você vai estar desgastado com isso. Então já vai arrumando a casa ali. Tenha um juiz para 50, um juiz para 100, um juiz para 1000, Para e para 10. você chegue só aquilo que é mais complicado. E eu achei muito legal que daí Moisés falou, cara, tá certo, verdade. Vou fazer isso e botou em prática. Então eu achei bacana isso, assim, E que a humildade também de de Moisés de Moisés. ouvir, tipo assim, ele era o servo de Deus. Mas, tipo assim, cara, tá tudo bem, né? Então, às Exato. vezes, a gente também, por ignorância, a gente quer ser o bonzão, o que sabe tudo. Não, mas é eu que falo com Deus. Todo mundo vai ter que vir, vem a mim, né? Não, cara, tá certo, é isso mesmo, senão eu não vou aguentar. E uma coisa que você falou também, a gente passou batido, é os 40 anos, Deus descendo maná do céu. Cara, imagina só, você Ele tá lá fala, de né? manhã, vem pão, de noite tem carne e, tipo, antes eu cantava louvores, né, que falava que caia maná, Maná. maná do céu e tudo. Achava lindo, mas eu não entendi o que era isso, né? E maná foi o nome que os israelitas deram para o pão que cai do céu, né? Então, assim, quando vocês ouvirem sobre maná, é sobre essa parte, né, de comer, né, de Deus mandar comida para eles, suprir a necessidade dos israelitas. Então, pensa, cara, 40 anos, Deus mandando a comida, eles não tinham que fazer nada, nem plantar, nem preparar, nem nada. É incrível. E outra parte legal dessa passagem é ele mandava a quantidade que tinha que ser comida naquele dia. E aí ele queria ver o que também sobre a obediência das Obediência. pessoas. E muitos achavam que ia faltar. E aí retinha. E aí quando você andava naqueles acampamentos, vamos dizer, fedia quem retinha muito. Então isso faz a gente também olhar, às vezes a gente recebe, né? Recebe dons de Deus, recebe algum chamado, recebe até mesmo bênçãos financeiras, e a gente quer reter tudo pra gente. E o que, que acontece? A gente começa a feder também. E o nosso feder de hoje em dia é o nosso orgulho, é a nossa ganância, é a nossa ignorância. Então, às vezes, vigia muito, porque o que Deus dá, Ele dá em abundância e não vai faltar para você. Então, reparte com as pessoas, porque se você reter, você vai feder. Exato. Então, acho que essa parte aqui foi muito, muito bacana sobre esse maná do céu e que Deus não queria que você pegasse. Só um dia na semana que Que você você podia podia pegar pegar. o dobro, que era o dia santo, né? Que ia vir Era na ali sexta, né? No sexto dia, é, porque no no sétimo sétimo dia dia não ia descansa, ter. né? E, Por quê? Porque já vem de Gênesis isso, né? que é o dia sabático, né? O dia de descanso. E É. legal que teve gente que ainda no sétimo dia saiu da tenda Para para ir ver ir. se tinha alguma coisa. Era Então, realmente para testar a obediência, né? E você vê como esse povo. é desobediente, é E, teimoso, é e, chato. e é a mesma coisa até hoje em dia. Não mudou nada. Isso é do passado, é no É. presente e vai ser assim no futuro. Exatamente. Até isso aqui entrar de uma vez por todas na cabeça, no coração. E eu acho que mais para frente a gente vai ver também, quando Deus passa as leis, as ordenanças para gente, ele fala: carrega na testa, carrega no pescoço, coloca no braço, porque assim você vai aprender como eu caminho, né?
Porque aqui a gente vê, não adianta você ver sinais e maravilhas se o seu coração não tá para Deus, né? Então, cara, acho que a gente vai ter muito, muito, muito para aprender ainda com todo esse caminhar aqui de Êxodo, né, de Moisés e o povo de Israel. E eu acho que é isso, né? Isso aí. É isso? Então, já fica aqui com a gente, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para você não perder essa outra parte desse povo desobediente aqui, que é o povo israelita do Antigo Testamento, né? Que eram os filhos de Deus, os escolhidos por Deus, né? Então, vamos continuar aqui. Já deixa aqui no comentário também a tua visão, o que você aprendeu, o que você aprendeu sobre essa parte de Deus suprir a sua necessidade, dele mandar maná do céu por 40 anos para os israelitas, eles reclamarem de água, Deus suprir a água. Como que você vê isso hoje? Coloca nos comentários que isso é muito bacana, tá? E outra coisa que a gente precisa muito compartilhar com vocês, não sei se você já sabe, mas se você já sabe, eu quero te ver lá no nosso Netflix da fé, né? Que é o Ouvintes da Fé. O link tá aqui abaixo, é o primeiro link nosso da descrição. Clica nele e entra para dentro dessa comunidade nossa. É um ambiente onde você vai estar aprendendo. Todos os dias é postado um vídeo novo de experiência espiritual, como a pessoa passou por alguma dificuldade e Deus supriu, né? E Deus honrou, como que ela agiu, né, em fé para poder passar desse momento, porque é muito bacana a gente ler as escrituras, a gente acha que é só no passado, mas é melhor ainda quando você vê experiências de hoje, como que Deus age hoje também para te fortalecer na fé. E a gente se fortalece na fé ouvindo, vendo, né, outras pessoas contando, assim como Moisés pegou e falou pro sogro sentar ali na mesa, vou te contar como que é Deus e tudo mais. Assim é a parte do Ouvintes da Fé, para você sentar e ouvir outras pessoas te contando como que Deus foi na vida deles para te fortalecer nesse caminhar. Então eu te espero no Ouvintes da Fé, o nosso Netflix da Fé, né? E também aqui amanhã no nosso próximo episódio, viu? Um beijo, tchau, tchau! Tchau! Oiê! Parabéns! Você concluiu mais um episódio do nosso Bíblia Cast. Aqui do lado eu já deixei o quê? O nosso canal para você estar se inscrevendo e aqui abaixo o sininho para você já deixar ativado e ser notificado sempre quando a gente lançar o próximo episódio. E o próximo episódio já está aqui também para você estar assistindo e crescendo cada vez mais espiritualmente, viu? Então vai lá, já clica aqui e já assista o próximo episódio. Nos vemos! Tchau!